Pai do céu, mais um dia nós estamos na Tua presença. Mais um dia nós te agradecemos pelas Tuas misericórdias. Mais um dia, Senhor, nós estamos aqui, porque o Senhor tem nos permitido estar aqui. Tu sabes, Senhor, Tu conheces os corações, o Senhor sonda, o Senhor sabe de todas as coisas. Antes da gente pensar, antes da gente falar, antes da gente tomar alguma atitude, o Senhor já sabe de tudo. O Senhor é aquele, Pai, que nos carrega na palma da sua mão quando for preciso. O Senhor é aquele que fala conosco todos os dias e muitas vezes nós não sabemos entender a tua voz. O Senhor pode usar qualquer pessoa, o Senhor pode usar até alguma coisa que esteja acontecendo para falar com a gente. Mas às vezes, na nossa ignorância, nós não percebemos isso. Mas que o Senhor possa nos dar sabedoria, que o Senhor possa nos dar discernimento, para que nós possamos entender, Pai, quando o Senhor está falando. Eu tenho aprendido isso todos os dias, em várias coisas. O Senhor tem quebrantado o meu coração, o Senhor tem me rasgado, o Senhor tem me modelado todos os dias. Isso é tão bom. Sabendo, Senhor, que Tu és o meu governador. E que o Senhor possa também, Senhor, governar outras vidas hoje. Que outras pessoas também possam ver, possam sentir, possam ter a certeza de como é bom ter o Senhor ao seu lado. Um Pai presente. Um Pai que sabe cuidar. Um Pai que sabe levantar quem caiu. O Pai que sabe derrubar o exaltado. O Pai que é o dono de tudo. E principalmente da justiça. Obrigado, Senhor. Toma frente no nosso programa. Que seja mais um dia que nós possamos estar aqui anunciando o Teu nome e possamos estar informando as pessoas. Esse é o nosso objetivo principal, Senhor. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Muito bom dia! Agora são 7 horas e 5 minutos. Obrigado. Hoje você que está aqui no Facebook, você que vai ficar no YouTube, você que vai ficar no Spotify, você que está aqui no Kawaii, meus amigos de todos os dias, muito obrigado pela sua sintonia. Sintonia não, né? Que não é rádio, né? Logo, logo a gente vai pro rádio. logo, segura. Mas, graças a Deus, porque vocês estão aí do outro lado e que são as pessoas que eu digo assim, que me deixam mais animado, né? Porque vocês estão aqui do outro lado, você aí também agora, também entrando no nosso perfil do Facebook, porque agora é aquele negócio, meu filho, quanto mais plataforma, melhor, né? Então, vamos começando o nosso De Olho com Você. Você que está chegando hoje pelo Facebook, muito obrigado pelo carinho da sua amizade. Claro, né? A grande maioria são meus amigos, então vamos ver o que acontece. Mas vamos saber o que é que aconteceu no dia 21 de março de algum ano qualquer, porque hoje é quarta-feira. Quarta-feira, 21 de março de 2026. Ainda não é a previsão do tempo, meu filho. Calma, isso, não fico de mal. Então, vamos saber aí, o que foi que aconteceu no dia 21 de janeiro de algum ano qualquer. Pois é, em 1981, no dia 21 de janeiro, começa a produção do carro esporte DeLorean Dumini. Rapaz, que nome, hein? DeLorean Dumini. Dumini. Isso. É lá da Irlanda do Norte, no Reino Unido. Pois é, rapaz. Você chegou a ver esse carro alguma vez? Eu nunca vi. Se eu vi, ninguém me apresentou, né? Primeiro, esse carro foi produzido, eu tinha 2 anos de vida. Então, eu não conheço. Depois eu boto no Google, tá? E olha só, em 21 de janeiro de 2017, se você está estranhando
as coisas que Trump está fazendo aqui agora, então escute isso aqui. Em 2017, milhões de pessoas ao redor do mundo juntam-se à Marcha das Mulheres em resposta à posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. Isso em 2017. 2017. Imagine agora, 2026. Né? O que Donald Trump tá brincando aí com o poder na mão, né, rapaz? O negócio é feio. Mas vale a pena, né? A gente se diverte. A gente se diverte. É bom demais. Eu amo as coisinhas que o Trump faz. Aniversariante do dia é o cantor Michel Teló. Michel Teló, que a gente já está acostumado de assistir, né? Aí nos programas The Voice da vida, ele sempre está aí julgando os novos talentos. Mas você que está aí, hoje é seu aniversário, 21 de janeiro? É mesmo seu aniversário? Você que está aí no Facebook, está aí também no YouTube, no Spotify? É, então que maravilha. Hoje é seu aniversário, eu desejo toda a sorte de bênçãos para você. E não se esqueça, tá? Jesus te ama e eu também, viu? Então, vamos seguindo com De Olho com Você. Agora são 7 horas e 8 minutos. Sete e 9, agora 7 horas e 9 minutos. Previsão do tempo, essa é a musiquinha do tempo, para a gente saber como é que está aí a previsão para hoje. Quarta-feira, né? Aqui no Recife, será que vai chover? Será que vai estar tempo fechado? Vamos saber agora. Primeiro vamos falar sobre a intensidade dos ventos, que está aí, segundo a previsão do Instituto de Meteorologia, de fraco a moderado durante todo o dia. A previsão hoje é de muitas nuvens pela manhã, muitas nuvens com chuva isolada à tarde e possibilidade de chuva à noite. Então essa é a previsão para esta quarta-feira. E lembrando o seguinte, a umidade máxima do ar, né, que agora a gente tem que falar da umidade do ar porque tá muito calor, isso mesmo, tá muito calor o negócio. E aí o que acontece no calor, gente? Muita gente passa mal, né? Então, a umidade máxima do ar está prevista para 90% e a mínima hoje de 40%. Temperatura mínima de 26 graus e a máxima de 31. Essa é a previsão enviada pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Agora, 7 horas e 10 minutos. Confirmando a hora, 7 horas e 10 minutos. Meu Deus do céu. Quase que eu tinha um susto aqui, meu pai. A tela fugiu aqui, a tela de tudo, meu pai do céu. Isso não pode acontecer. Pode isso, Arnaldo? Não pode. Pois é. Vamos aí às manchetes dos jornais que circulam hoje em Pernambuco, quarta-feira, 21 de janeiro de 2026. Trânsito muda no centro do Recife para a montagem das estruturas do Carnaval. Donald Trump aumenta a tensão com a Europa e menospreza a OTAN. Galo Gigante prepara mensagem voltada à saúde mental. Pois é, rapaz, a nossa saúde mental está abaladíssima. Muitas pessoas estão sofrendo com ansiedade, principalmente ansiedade e depressão. Quer que eu fale mais alguma coisa? Né? Depois a gente conversa sobre isso, que é muito importante. Também aqui o Brasil tem 4 vítimas de violência por dia e atinge o maior recorde da década. E o pior de tudo é que essas violências que estão aqui sendo, né, registradas, todas são contra mulheres. O Estado garante obras do Arco Metropolitano Norte. E por último, o esporte confirma a saída de Lucas Lima, né? Então, já a gente fala sobre o noticiário dos esportes. Agora, 7 horas
12 minutos. E hoje vamos começar o nosso noticiário da cidade falando sobre a nossa querida governadora. Pois é, tem uma historinha aqui que nós não demos muitos detalhes ontem, mas a gente pode falar muito bem hoje, porque em meio a denúncias contra a empresa de ônibus do pai da governadora, o presidente da empresa de transporte intermunicipal é exonerado. Exoneração. O que é a exoneração? Eu, por exemplo, trabalhei quase 2 anos na Câmara de Vereadores do Recife, fui assessor parlamentar, eu cuidava, né, da comunicação, eu era jornalista do Gabinete do Homem, e o que aconteceu? Chegou num ponto que eu pedi para sair. Então eu disse que queria ser exonerado. Exonerado quer dizer que você está sendo demitido, tá? Mais uma para você aprender, você que escuta, você que assiste o De Olho com Você. Então veja só. Essa exoneração, a pedido de Antônio Carlos Reynolds, foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira, ou seja, de hoje. Ele estava no cargo desde junho de 2023 e chefiava a empresa responsável para fiscalizar empresas de transportes de passageiros. Vamos entender essa história. Vamos entender, para você não ficar voando por aí. A empresa da família da governadora se chama Logo Caruaruense. Inclusive, se você quiser ir para Gravatá, quer ir para Vitória, né? Vitória, você pode passar por lá também com os ônibus da empresa de Quequel. Vai para Caruaru e vai para Bezerros. Quem vai para aquele lado, né? Vai subir a BR-232. Então, o que acontece, né? Foi feita uma denúncia aí de algumas irregularidades. E o que acontece? Quem fala demais, paga o preço. O resultado foi isso aqui. Eu mesmo, sinceramente, eu já andei nos ônibus da Caruaruense e não vi muita coisa, não vi tanto problema. Eu acho que o pessoal está querendo pagar R$27 para ter o banheiro do ônibus aberto. Não é só isso que deve ser, né? Mas é o resultado. Quem fala demais, paga o preço, né? Então ele deveria muito bem ficar na dele, né? Se ele queria dar argumento para o pessoal da oposição fazer a guerrinha da eleição, também não deu certo. Aí assim vai. Mas olha, vamos agora falar de outra coisa aqui sobre Quequel, que é o seguinte. A governadora aproveitou o encontro com os prefeitos pernambucanos na manhã de ontem para falar sobre o imbróglio. Olha que palavra, né? Imbróglio. Embrulha, não é embrulha, mas parece, né? Parece com embrulha, mas é imbróglio. Ou seja, a picuinha, o problema, o rolo que está acontecendo na Assembleia Legislativa. Lembra que a gente falou ontem? Né? Inclusive o nosso programa ainda não foi liberado, porque eu não sei, ainda está lá rodando, né? Quem perdeu ao vivo vai ter que esperar o vídeo. Por isso que a gente está fazendo a partir de hoje no Facebook. Então, olha só. Ela aproveitou para falar do problema que está acontecendo sobre a Lei Orçamentária Anual deste ano, que está lá em votação na Assembleia Legislativa. Um evento promovido pela AMUP, a Associação Municipalista de Pernambuco, Raquel fez um histórico do problema que teria sido causado pela decisão monocrática. Decisão monocrática é o seguinte, gente. Uma pessoa só decide tudo. É o que dá para se entender aqui. E foi exatamente a decisão do presidente da casa, o nosso queridíssimo Álvaro Couto. Eu nunca vi um presidente da Assembleia ser oposição ao governo. Isso é incrível. Isso é um fato histórico. Porque se você for analisar, sabe quem é o presidente da Câmara de Vereadores aqui do Recife? Romerinho Jatobá. O vereador que foi mais votado do PSB.
Ele é o cara que rege toda a banda, toda a orquestra da Câmara de Vereadores. E aí aqui acontece ao contrário. O presidente da Assembleia Legislativa fica querendo fazer a governadora de pudim, ou seja, cozinhando no banho-maria. Mas não sabe ele, inclusive até já falamos sobre isso, ele que está prejudicando o desenvolvimento do Estado. Porque você já imaginou? Chega fevereiro, chega março, chega abril, a lei não foi votada, como é que fica o orçamento dos hospitais, das obras, das escolas, dos órgãos do governo, como é que fica a situação? Me diga. Por causa de um cara que está brincando com o Estado. Ele está prejudicando o desenvolvimento do Estado. Simples assim. Não é a gestão da governadora. Ele está prejudicando o que pode acontecer lá na frente para o Estado. Então, simplesmente, né? Custava nada fazer tudo lá para votar direitinho. Aí eu pergunto, numa hora dessa, será que não tinha uma puniçãozinha para ele, não? Né? Devia ter. Porque ele está achando o Alexandre de Moraes dentro da Assembleia Legislativa. Né? Ele que decide tudo, ele que toma conta de tudo, então pronto. Não precisa mais de deputado nenhum, porque ele que vai mandar em tudo. É isso? Isso não existe. Isso não existe. Então, o que acontece aqui? Além dela ter mandado esse recado, diz assim, ó, a publicação de 2 leis orçamentárias por parte da ALEP e do Executivo foi o que deu o gás para essa história acontecer, né? E exatamente que ela convocou aí a Assembleia para poder fazer a votação não só dessa lei, como de outras também. Diante dos prefeitos, Raquel Lira também explicou o projeto de reestruturação da dívida com bancos nacionais e rebateu acusações da oposição de que estaria buscando um novo empréstimo. Ela se colocou à disposição dos prefeitos para esclarecer qualquer dúvida sobre o que está acontecendo no governo. Pois é, minha gente. É por isso que eu digo assim que tome cuidado, né, com aquelas pessoas que estão ao seu redor, porque elas não são pessoas confiáveis. Não são pessoas que poderiam estar ali te ajudando. São pessoas que estão ali para tentar te prejudicar. Mas aqui no caso da governadora, é aquela coisa do tipo, ele pensa que prejudica ela, mas ele está prejudicando sim o Estado. Ele está prejudicando eu e você. Imagine você, a gente chegar, né, e dizer assim, tipo, beleza, vamos dar uma ideia aqui que eu tenho um filho na escola pública, na escola do governo. E aí o que é que acontece? Ah, meu filho, ele estuda na escola do governo, mas não pagaram ainda o salário dos professores. Não pagaram ainda o salário do pessoal que varre o chão. Não pagaram o salário do pessoal da vigilância. Ah, mas é porque é irresponsável? Não, não pode acontecer. Mas na verdade, o que é que aconteceu ali? O que é que aconteceu ali? O orçamento foi travado. Se o orçamento foi travado, como é que eu vou liberar verba para pagar o pessoal da educação? Deu para entender o raciocínio? Deu para entender o porquê que ela está falando isso? Pelo que eu sei, quando existe um poder legislativo, tudo tem que ser votado por maioria. Tudo só segue em frente por maioria. Não é por uma pessoa. Eu não conheço esse senhor, nem quero conhecer, não sei do histórico dele. Mas é aquela coisa. A nossa paciência como pernambucanos, como cidadão, tem limite. E quando a gente já começa a saber, a entender o que é que está acontecendo, é outra história. Porque simplesmente isso aqui se chama jogada política. Simplesmente isso. Jogada política. Sabe por quê? Aí vai ter o guia eleitoral daqui a pouco, né? Aí vão dizer assim, tá vendo a irresponsabilidade da governadora? Ela não permitiu que fosse votado. Quer dizer, já vão inventar uma mentira aí. E agora, José? Como é que fica? Será que o Estado vai parar por causa disso? O Estado não pode parar por causa disso.
Mas vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos, né? Porque pelo que a gente está vendo aqui, daqui a pouco vai ter que entrar uma ação judicial de não sei quem, de não sei da onde, e vamos ver se o negócio vai sair de verdade. Porque, vou dizer a você, não precisa de oposição nem de base para a gente ver as coisas que estão acontecendo. E vou dizer para você, é algo que é uma vergonha. É a primeira vez que eu vejo isso. Como eu já falei em programas anteriores, é aquela história do tipo, a gente já citou aqui que o governo tem que andar em sintonia com o legislativo. E aqui é o contrário. Aqui está sendo a rata e o gato. É o contrário. Né? Devia ser a gata e o rato. Mas vamos aguardar, né? Vamos ver aí o que é que pode acontecer, porque o negócio realmente, o cara precisa criar uma vergonhazinha na cara e dizer, ó, deixa a mulher governar, tá? Não é só porque é Raquel Lira, é porque depende do Estado. O desenvolvimento do Estado vai depender de dinheiro. A gente só vive se tiver dinheiro. Se você já tomou seu café da manhã hoje, é porque você teve que trabalhar, você conseguiu o seu dinheiro para conseguir colocar as coisas dentro de casa. E aí? Se você não trabalha, você não tem dinheiro. Ou então você vai bater na porta dos outros para estar pedindo dinheiro? Não vai. Então, é isso. É bom que é aquela história. A gente não precisa de um comentarista de rádio não sei da onde, de jornal não sei da onde, para explicar uma coisa dessa. É lógico. Aí sim, é que os outros deputados façam pressão lá dentro para que esse negócio ande. Porque se continuar desse jeito, o Pernambuco para. E não adianta jogar responsabilidade na governadora, porque ela depende do legislativo. O presidente Lula depende do legislativo. O prefeito João Campos depende do legislativo. Deu para entender? Prefeito, governador, presidente da República. Ele não governa sozinho. Ele depende do legislativo. O prefeito depende dos vereadores, a governadora depende dos deputados e o presidente Lula depende dos deputados federais. E ainda para completar, dos senadores. Posso matar esse assunto? Posso encerrar esse assunto? Posso mesmo? Então pronto. Deu para entender? É aquela história, né? Eu sou um cara que, desde que me entendo por comunicador, que eu gosto muito de sempre colocar as coisas nos seus devidos lugares. Porque não é de qualquer jeito, não é com qualquer coisa que a gente pode estar falando, não. Tá? Então, eu acredito muito naquela história de que a gente precisa ter informação e, de preferência, a informação que seja verdadeira. Tem até um negocinho aqui, rapaz, que a gente precisa falar. Daqui a pouco eu vou falar do agente secreto aqui, mas eu preciso falar de uma coisa aqui. Quem é da nova geração não sabe, mas eu fui um dos cabas que usei muito isso aqui que vocês vão escutar. Aí você que está aí no Facebook, no YouTube, você que também está no Spotify, né? Que o Spotify agora a gente está jogando vídeo. Então, você se lembra? Você que aí que é como eu, né? Eu tenho 46 anos. Vou dizer pra você, hoje todo mundo tem um celular na mão, né? Até um bebê que nem começou a nascer, começou a viver, o bichinho já tem um celular na mão. Pra se acalmar, pra se entreter. Mas no meu tempo, no seu tempo, você que tem aí da casa dos 40 e alguma coisa, ou 50 e alguma coisa, você vai saber que nunca existiu telefone celular enquanto nós tínhamos a nossa infância, a nossa adolescência e a nossa fase de adulto. Pois é, arrudiei isso tudinho para dizer para você que, símbolo de uma era na telefonia do Brasil, os populares orelhões já têm data para
serem jubilados, para serem aposentados, para não existirem mais. Exatamente vai ser dia 31 de dezembro de 2028. Aí você me pergunta agora, Paulo, ainda existe orelhão por aí? Pelo menos aqui no Recife não tem mais. Eu tenho uma saudade do orelhão, você acredita? Tinha até uma música da Mara, né, que falava do Liga Pra Mim antes da ficha cair. Engraçado que quem escuta essa música hoje não vai entender nada. Mas nós que vivemos essa época do telefone, né, do orelhão, nós sabemos muito bem. O orelhão tinha uma tal de ficha, e essa ficha dava direito para a gente falar em 3 minutos. Então a gente não ficava conversando, fofocando, tirando onda, brincando, não. Era 3 minutos. E se passasse daquilo ali, ó, tinha que botar mais uma ficha ou a ligação caía. Você viveu isso, bebê? Ah, rapaz, pense numa época linda da vida. Super linda. Uma época que eu digo assim, dá saudade, viu? Muita saudade. Então, como está se falando aqui, né, que os orelhões vão ter o seu final realmente decretado, o que é que acontece? Ainda tem cidade que tem orelhão. Você acredita nisso? Ainda tem cidade que tem orelhão. Então a gente vai saber agora que negócio é esse, quais são essas cidades que ainda estão com um símbolo histórico, né? E o negócio é incrível. Eu tenho saudade do orelhão, não vou negar. A remoção definitiva dos aparelhos, ainda disponíveis no país, começa a partir de janeiro, ou seja, neste ano, após o fim do contrato de concessão da prestação do serviço em dezembro do ano passado. Aqui no estado, segundo dados levantados pela Agência Nacional de Telecomunicações, 236 aparelhos obrigatórios, sendo 235 operados pela Oi e 1 pela Claro, ainda estão instalados em 79 cidades, principalmente no interior. Pois é, incrível, né? Então ainda tem gente no interior que usa o orelhão e a gente aqui nem... Você que nasceu de 2000 para cá, você que está com seus 26 anos, você não sabe o que é orelhão. Você não sabe, você não viveu essa emoção. Você está aí com o seu smartphone, o seu iPhone, o Pro Max, sei lá, o Max, sei lá o quê, né? Isso você está tranquilamente, né? Mas do total, 138 orelhões estão ativos em Pernambuco e outros 98 estão em manutenção. Os dados correspondem ao dia 31 de dezembro do ano passado. Olha só que coisa, né? Rapaz, é incrível essa. Ó, tem aqui, por exemplo, Afrânio. É o único lugar que tem o telefone no orelhão da Claro, né? Afrânio. Somente em Afrânio. E aí, o restante, tudo da Oi, tem aqui, por exemplo, ó, Afogados da Engazeira, né? Deixa eu ver mais aqui, ó. Tem Água Preta. Deixa eu ver aqui outras cidades. Águas Belas. Vamos lá, sobe a lista. Tem muito aqui em Águas Belas, em Araripina, Belém do São Francisco, Belo Jardim, a cidade de Betânia. Engraçado, né? Tem um em Bezerros ainda. Rapaz, que bom. Eu vou saber onde é que é esse de Bezerros. Eu faço questão. E tem uma coisa, viu, gente? Quem ainda usa orelhão, por determinação da Anatel, né, pode fazer e receber ligações de graça. Olha que coisa, hein? Rapaz, então acho que hoje temos um ponto turístico em Bezerros que se chama o Orelhão, lá no Mundo Novo. Olha só que coisa interessante. Tá vendo? Então, eu fiz questão de trazer isso aqui porque realmente eu digo para vocês assim, gente, o orelhão é uma coisa incrível. É uma coisa incrível. Eu vivi isso. Eu vivi isso. Televisão preto e branco, videocassete, aquela antena que ficava em cima da casa, que você botava, rodava para ver qual era a posição melhor. Peraí, tá bom, não roda mais não. Tá bom, parou. Ou então, o bombril na antena dentro de casa. Pois é, rapaz. Se ligasse o liquidificador, dava interferência na televisão. Se ligasse uma furadeira, se ligasse alguma coisa elétrica, dava interferência na televisão. Era uma coisa de louco. Eu vivi isso. Eu posso bater no peito e dizer, eu vivi isso.
Ai, meu pai. Pois é, olha, vamos aqui para outras notícias da cidade. O Instituto de Meteorologia alerta, aliás, emite alerta de chuvas intensas para o sertão de Pernambuco. E a APAC também reforça a tendência. Como é que funciona essa história, gente? O Instituto Nacional de Meteorologia, ele é o centro das atenções em todo o Brasil. Ele emite os alertas, ele que faz a previsão, por isso que a gente coloca aqui a previsão dele todo dia. E ele é quem determina, né, faz as pesquisas, hoje muito mais evoluídas as tecnologias. E o que, que acontece com isso? É o Instituto de Meteorologia quem lança esses alertas. Então, se ele está vendo, né, que lá o satélite está mostrando que vai vir muita chuva, então ele alerta que vai chover. Né? Como a gente viu que aí pode ter possibilidade de chuva hoje à tarde e à noite. Então, a APAC, né, ela também faz os estudos dela a nível de estado, e daí entra em consenso com o Instituto de Meteorologia para poder também emitir alguns alertas. Né? Tem que vir lá de cima para poder também ter a concordância aqui embaixo. Outra coisa também. Caravana de Direitos nos Terreiros celebra Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Eu acho isso assim, gente. Intolerância religiosa. Eu assisto alguns filmes, algumas séries, algumas coisas antigas. Eu não gosto de ver coisa nova, não sei porquê. É difícil eu ver coisa nova. Mas tem, por exemplo, o episódio da série Voyagers. Eu gosto muito dessa série, estou assistindo ela. Ela aborda um dos episódios que é sobre aquela Joana d'Arc, alguma coisa assim, que até a Inquisição. Então o que, que acontece ali? Existia um certo preconceito, né? O pessoal chamava o pessoal de tudo que não prestava, mas só que eles se apoiavam na palavra de Deus. Isso não é novidade, porque os fariseus, os escribas, os cabas grandões lá da época dos judeus, eles sempre tinham mania de apontar erros dos outros, se baseando na palavra de Deus. Eles sempre colocavam Deus em tudo no quesito de erros. Ah, porque a palavra de Deus condena que é isso, que é isso, que é isso, que é isso. Então, infelizmente, a gente tem que reconhecer que existem, em algumas situações, casos de intolerância religiosa. Simplesmente, se você gosta lá daquilo que você está acostumado a fazer, é uma coisa sua, é um problema seu. Não interessa. Você está ofendendo alguém por causa disso? Não. Ah, você vai fazer, seja lá o que for, por causa disso? Não. Vá lá cultuar, faça suas coisas. Mas é aquela história, tem gente que não tem o que fazer e fica procurando pelo em ovo. A gente tem que parar com isso. Eu acho que a intolerância religiosa, a intolerância com o outro, não deveria mais existir. A gente está em 2026. Deixa eu ver aqui, quem é que está aí no Facebook? Ah, meu amigo Geraldinho lá de Minas Gerais, as formigas. Pois é, Geraldinho. Estou aqui transmitindo hoje pelo Facebook e vou jogar no YouTube daqui a pouco. Então, a intolerância religiosa é algo que, assim, não deveria existir mais. Cada um faz o que quer da sua vida. O segredo é, beleza, eu faço as minhas coisinhas, eu vou para minha igreja rezar, eu vou lá pro terreiro fazer a jurema, ou seja lá o que for, é uma coisa sua. É como eu, todo domingo eu vou para a igreja. Vou orar, vou estar de joelho, vou estar lá na presença de Deus e não me arrependo. E nem por isso eu vou estar julgando ninguém. Esse é o problema da sociedade. Estamos ainda agindo como os fariseus, no ano passado. Achando pelo em ovo, achando problema onde não tem, e brigando com os outros por causa de crença. Isso não deve existir. Tá? E, infelizmente, eu tenho que dar razão às vezes quando algumas pessoas falam sobre isso, porque, infelizmente, é um fato. É um fato. A gente não pode se omitir disso. E olha, tem uma coisinha aqui que eu achei interessante que eu vou falar para vocês. Agora são 7h37. Gente do céu, olha, o agente secreto, deixa eu achar aqui a notícia, o agente secreto pode ter aí a concorrência de 4 categorias.
É, menino, olha que coisa boa, hein? Ô, rapaz, Deus queira que aconteça. E que o agente secreto, aliás, eu achei muito legal aqui, pelo menos a frase que está em destaque, é sobre o Pedro Bial, né? Que ele fala assim que o agente secreto, ele não fala sobre ditadura, ele fala sobre a realidade do país. Então, o que é essa realidade do país? Eu acho interessante uma coisa que eu conversei com uma pessoa que viveu a época lá do regime militar. E engraçado é uma coisa, né? Que sabe aquela historinha assim? Vou traduzir para vocês aqui o que a gente conversou. Sabe aquela coisa do tipo, ah, quem manda aqui sou eu, então você tem que atender as minhas regras, obedecer as minhas regras. Então o que acontece? Vai ter sempre aquele filho que vai dizer: o senhor não manda em mim, o senhor não manda em mim, o senhor não tem autoridade sobre mim, eu faço o que eu quero da minha vida. Sabe? Então foi isso que ele me falou sobre a situação, né, da época. Porque eu nasci em 1979. Depois eu vim saber que em 79 foi o ano da anistia. Mas eu gosto mais daquela frase que diz assim, né? Eu nasci no ano internacional da criança. Mais amor para o adulto do ano 2000. Pois é, e realmente aconteceu, né? O mais amor para o adulto do ano 2000. Então, o negócio até hoje eu levo na prática, né? Eu aí já estou quase ficando velho e digo para você, né? A infância dos anos 80, já falei sobre isso, maravilhosamente, muito especial, guardo na minha memória e digo para você que não é qualquer um que viveu isso. Então, eu estou tentando aqui encontrar, gente, é engraçado, né? Um negócio, eu já falei para vocês aqui, que os sites mudam a todo momento, então às vezes tem uma coisinha aqui que abre pra gente aqui e depois some. É incrível. Aí tem que deixar aqui tudo separado, ocupando aqui memória do computador, aí depois fica dando lentidão no negócio. Pode uma coisa dessa? É, meu filho, pois é, mas eu vou achar, sim. Eu tava vendo aqui até a opinião de Pedro Bial. Pedro Bial, né, que a gente se lembra muito bem, rapaz. Ô, Bial. E Bial que teve aí o programa literalmente suspenso. Parece que vai você agora uma vez por semana. Mas deixa eu encontrar que eu não posso ficar sem falar sobre o agente secreto. Então, se eu não encontrar aqui, não tem problema não. Pelo menos eu acho que é assim. As coisas, a gente precisa prestar atenção em alguns detalhes sobre o que é o seguinte. Eu acho que quando um produto audiovisual ele transmite uma mensagem que vai servir de reflexão, eu apoio. Mas quando existe aquele veículo de comunicação que apenas ele serve para ser mais um instrumento de autocracia, aí agora você me pergunta, Paulo, que história é essa de autocracia? Que danada é isso? Autocracia é quando só um lado fala. Quando só alguém quer falar. E os outros não têm direito de defesa, não tem mais nada, porque só eu que falo, só eu que digo e pronto, acabou. É a minha verdade que prevalece. Mas não é assim que funciona. Não é assim que a banda vai tocar. Então, o que é que a gente pensa aqui? Eu acho interessante quando os filmes eles trazem coisas do passado, né? Mas é preciso que a gente tenha a visão de todos os lados, de todos os envolvidos da história. Não é só eu dizer assim, ah, mas é porque esta é a minha visão. Ah, mas é porque isso é o que eu penso. Isso é o que você pensa. Isso é o que você quer que os outros acreditem. Aí eu te pergunto, cadê o direito de exposição do outro lado? Rapaz. Eu aprendi isso quando eu fiz o curso de jornalismo, curso de comunicação, quando eu tive a formação na área de rádio comunitária,
né? Vamos dizer assim, meu berço foi rádio comunitária e não me arrependo disso. E sempre se dizia, é preciso olhar os outros lados da história, não é somente um. Então, a gente precisa fazer sempre essa análise, essa autocrítica. Não é só o que eu quero pensar, mas eu preciso ver o que é que acontece do outro lado. Não é no meu umbigo que eu tenho que pensar, eu tenho que pensar no contorno todo. Tá? É uma pena que eu não encontrei aqui. Da próxima vez eu vou ter que salvar a tela aqui. Inclusive tem uma coisinha aqui que foi colocada agora, tá? Vou logo salvar aqui para trazer para vocês a notícia. Senão ela some de novo aqui da minha frente. Olha só, gente. Tem uma coisa aqui que a gente precisa prestar atenção, e principalmente que estamos no tempo de calor. Agora, 7 horas e 43 minutos. Recife entrou em 2026 com risco médio diante da quantidade de focos do mosquito transmissor da dengue, o popular Aedes aegypti. Já que eu falei do orelhão, falei da ficha, tinha o cartão também que eu esqueci. Você lembra do fumacê? Rapaz, tinha gente que tinha medo, né? Fechava as portas lá em casa, fazia assim, não, porque essa fumaça faz mal. Mas na verdade a fumaça era específica para muriçoca. Que coisa, né? Mas olha só. Segundo o primeiro ciclo de levantamento do Índice Rápido para Aedes aegypti, esse ano a capital já soma 12 casos da doença e um índice de infestação predial de 1,3%. Quais são os bairros que estão com mais casos de dengue? Brasília Teimosa, Ibura e Vasco da Gama. Aqui pertinho de mim, do outro lado da rua. Eles apresentam risco muito alto de infestação pelo Aedes aegypti, com um levantamento maior ou igual que 4%. A gente sabe, né, que existe a dengue normal, existe a dengue hemorrágica, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado. E sempre se lembra que a gente não pode deixar água parada nos cantos, porque vai pegar dengue, vai dar o criador do mosquitinho que vai estar, perturbando sua casa. E principalmente neste tempo de calor, tempo que a gente ainda tem racionamento de água, e a gente precisa guardar água, e eles se aproveitam ali daquele cantinho para estar fazendo ali a sua criação, né? Como se fala, né? Tem até uma palavrinha que ela é meio difícil, mas eu vou conseguir falar ela agora. A proliferação do mosquito. O mosquito vai começar a aumentar a quantidade por aí. E ainda bem que está se falando isso antes do carnaval. Não vão dizer que é virose, vão dizer que é alguma coisa, mas aí fica o alerta e a gente precisa sempre estar lembrando isso. E olha só, tem um outro fator aqui também. De acordo com essa informação, o perfil dos casos de dengue registrados no ano passado aqui na cidade mostra a maior concentração entre jovens e adultos. A faixa etária de 20 a 39 anos respondeu por 34% dos casos, seguido pelo grupo de 10 a 19 anos, com 23% dos casos. Considerando o conjunto de pessoas de 10 a 39 anos, esse grupo concentra 58% dos registros nesse período. Ou então, é aquela história, né? Para ser bem mais fácil. Jovens e adultos estão sendo as maiores vítimas da dengue. Imagina, meu Deus do céu, um velhinho com dengue, pelo amor de Deus, né? Ninguém merece. Quando é um velhinho que está numa boa, que está aí, né, se cuidando direitinho, não tem problema. Ele vai reagir com mais força. Mas a gente sabe que a dengue incomoda, né? Incomoda muito. Falando nos velhinhos, meus queridos velhinhos, vovô na vovó, prova de vida. Pensa na prova de vida. Isso, prova de vida. Você sabe, né? Que vai ter que ir no banco, botar a mão, tirar a foto. Pronto. Olha só. Mais de 106 mil aposentados e pensionistas de Pernambuco devem fazer a comprovação. Esse procedimento ele é obrigatório. Não adianta dizer assim, é porque eu não posso fazer prova de vida porque meu filho não sabe sair de casa. Eu não posso fazer prova de vida porque fulano não sabe onde é o banco. Não adianta. Tem que fazer. Você recebe algum benefício, principalmente do INSS, né, que até inclusive tem, né? Pessoal que é viúvo,
pessoal idoso, pessoal agora também, né, que está aí dentro do LOAS, auxílio doença. Então, tudo isso tem que ser feito a tal da dona prova de vida. Então, olha só, preste atenção. O governo de Pernambuco divulgou o cronograma para servidores aposentados e pensionistas do Estado realizarem a prova de vida de 2026. Mais de 106 mil beneficiários precisam fazer a comprovação anual. A ação é obrigatória e deve ser realizada no mês de aniversário do beneficiário com tolerância de até 30 dias depois dessa data. Se a comprovação não foi feita nesse período, o pagamento do benefício vai ser suspenso. Todos os meses, a lista com os nomes de servidores aposentados e pensionistas que precisam fazer a prova de vida daquele período vai sendo publicado no site da Fundação de Aposentadorias e Pensões dos Servidores de Pernambuco. Então deu para entender que, principalmente aqui, essa informação é voltada para o pessoal trabalhador do Estado. Mas mesmo assim, você que tem o seu benefício do INSS, todo ano, sagradamente, tem que fazer a prova de vida. Não adianta. Minha avó mesmo, parece que a prova de vida dela sempre caía na greve dos bancários. Então a gente passava quase 2, 3 meses sem nada dentro de casa, porque o dinheiro não podia ser retirado, porque minha avó não tinha feito a prova de vida, e só depois da greve dos bancários é que ela podia ir na agência retirar o dinheiro dela. Fazer a prova de vida. Então imagine você o constrangimento que quando a pessoa não faz a prova de vida acontece. Ela passa por isso. Então aproveite aí, tá? Já vá olhando aí no comprovante de pagamento do seu avô, de sua avó, de sua mãe, para ver quando acontece a prova de vida. Eles sempre avisam com um mês de antecedência. Isso é sagrado. Isso desde o tempo da minha avó e isso acontece. Um mês antes, quando você recebe o seu salário, já está avisando quando tem a prova de vida para fazer. Vai entender, né? E olha só, minha gente, tem uma coisa aqui que eu gosto muito, né? Que é quando tem concurso público. Aí diz aqui que a Defensoria de Pernambuco, Defensoria Pública, ela está abrindo seleção simplificada para profissionais de nível superior. É isso mesmo. Se você é daqueles aí que tem o diploma da faculdade, então pronto, você aproveita e vê aí a oportunidade para poder fazer a sua inscrição logo aonde? Na Defensoria Pública. Olha para isso. Coisa boa, muito bem. Então, aproveite a oportunidade aí para, de repente, né, pegar uma aulinha a mais. Se você é daqueles que gosta de ter 2 empregos, como o pai de Cris, né? Então aproveita aí, tá? Gente, o mundo está em polvorosa. Então vamos dar uma olhadinha no que está acontecendo no mundo? Pois é, né? Agora, 7 horas e 50 minutos. Vamos embora. Rapaz, vou dizer pra você. Lembrei agora do xaropinho, né? Rapaz! Rapaz. Meu Deus do céu. Eu não vou nem sair da tela aqui, senão vai mudar tudo. Olha, tem umas manchetes internacionais aqui e... Menino, eu vou dizer pra você, viu? Se a gente não tiver cabeça... Por isso que é até bom, né, o Galo falar sobre saúde mental, porque... Eu tô naquela unção de Silvio Brito. Para o mundo que eu quero descer. Tá todo mundo louco. Oba! Eu não posso botar aqui, né? Não posso fazer vinheta, porque senão vai cobrar direitos autorais e o canal cai. Se prepare! Eu sei que tinha gente que gostou desse se prepare, né? Eu conheço meus ouvintes, meus amigos de todos os dias. Mas vamos falar um pouquinho do mundo, que o negócio tá feio aqui, viu? Após trocar de avião por problema elétrico, Trump retoma viagem para Davos. Eu não lembro agora onde fica Davos. Eu acho que não sei se é na França, alguma coisa assim. Eu agora não lembro, me perdoe. Aí diz aqui, ó. Primeiro-ministro israelense aceita convite de Trump para participar do seu Conselho de Paz. Escutou, né? Seu Conselho de Paz. É por isso, né? Eu lembrei agora da novela do Seu Nonô,
Aquela novela de Nonô Correia, Amor com Amor se Paga, que eu assisti 2 vezes. O prefeito Barreto dizia assim: aos meus amigos, tudo. Aos inimigos, a lei. Vou repetir a frase. Aos meus amigos, tudo. Aos inimigos, a lei. Ou seja, quem não come da minha panela, se prepare. Bora lá, né? Se prepare. Vai ficar de fora da panela. Pois é, ofensivas russas deixam 2 pessoas sem vida na Ucrânia. Drones ucranianos ferem 11 pessoas na Rússia. França pede exercício da OTAN na Groenlândia. Engraçado, né? Já ia dizer exército, né? Já estava aquele né? Mas não, exercício da OTAN na Groenlândia. E afirma estar disposta a contribuir. Então, essas são algumas manchetes internacionais. E eu vou dizer para você, né? A gente espera que as coisas não vão para outro caminho, né? Que inclusive eu já até falei aqui, de vez em quando aparece aqui nas nossas curiosidades do dia, essa coisa das ofensivas das nações, né? Pelo amor de Deus, eu fico assim olhando, eu digo, eu espero que não bata pro lado de cá que o negócio é feio. Tem uma outra aqui também que diz assim, ó, o Parlamento Europeu vai suspender acordo comercial da União Europeia e os Estados Unidos, em meio à tensão sobre Groenlândia. União Europeia, gente, é aquela história, né? É o pessoal lá de cima que tem todo o dinheiro do mundo, eles que se aliam com os Estados Unidos, com os outros países mais desenvolvidos, os caras que são os top. Sabe aquela coisa hoje de dizer assim, hoje fulano é top. Pronto. Eles são os top. Eles que têm dinheiro, eles que têm tudo, eles que mandam no mundo, eles que mandam tudo que você quiser pro mundo. Eles é quem tomam conta de tudo. Eles é quem diz, ó, fecha, abre, manda, desmanda, não vai pra lá, vai pra lá. É isso que acontece. Então, é aquela coisa, né? Um precisa do outro. Sempre vai acontecer isso. E tem aqui, ó, pra fechar, Trump diz que Lula terá um grande papel no Conselho de Paz da Gaza, lá de Gaza. E diz aqui assim, entre aspas. Meu Deus do céu. É por isso que eu digo assim, eu gosto das loucuras do Donald Trump. Deveria existir a série ou o filme de Donald Trump. Não sei como não já fizeram. Mas ele precisa ter um filme. Precisa. Uma série, sei lá, Netflix, né? Mas ele precisa. Aí diz aqui, entre aspas, eu gosto dele. E aí, meu irmão, olhe. São coisas e coisas. Pois é. Então agora são 7h55. Agora a gente vai ter que fazer o seguinte. Bora dar uma giradinha rápida no futebol, porque o programa está chegando no final. Ah, meu Deus do céu, aguenta, coração. Ah, Jesus, vamos correr quanto tempo aqui, que a gente tem que falar agora dos times, dos nossos clubes. Vamos começar pelo esporte, né? O Porto tá endividado, né? Pois é, 70 milhões, meu filho. Fazer o quê, né? Quem pode, pode. Quem pode também deve. Deve, não é que paga quando puder. Você lembrar disso. Olha, o Sport oficializa a rescisão de contrato com o meia Lucas Lima. Marcelo Aju, ele cita a expectativa alta no Sport para enfrentar decisão e reencontrar a torcida. O Sport integra 10 atletas do Sub-20 ao elenco profissional. Vamos para o Santa Cruz. Santa Cruz diz o seguinte: Santa divulga cronograma de venda de ingressos para o Clássico. Também diz aqui, né, lesão do joelho afasta William Alves dos jogos do Santa Cruz por 8 semanas. E o técnico
comenta sobre críticas da torcida ao lateral esquerdo Rodrigues. Fechando o noticiário do futebol, Náutico diz o seguinte: Jaguar divulga valores dos ingressos para jogo contra o Náutico. E aí também com o dobro de gols dos concorrentes, Paulo Sérgio é o artilheiro isolado do Pernambucano. Coisa boa, né? Coisa boa. Aí, deixa eu traduzir logo um negocinho aqui, porque a gente está correndo quanto tempo. Eu não sou contra esporte, não sou contra Santa Cruz, nem sou contra Náutico. E também não vou, comprar a briga de ninguém. Porque aquela história, sabe aquela brincadeira das torcidas? Alguém tem que fazer palhaçada? Então eu fazia isso quando eu cobria futebol. Eu sempre dizia assim, fulano é preguiçoso, fulano é isso, fulano é aquilo, fulano é coitadinho. Mas sempre no tom de brincadeira, tá? Para vocês não entenderem que eu sou contra ou a favor, que eu puxo a sarna de alguém. Pelo amor de Deus. Tá? Eu faço aqui somente, como se diz, eu sou o advogado, o palhaço da história. Certo? Então agora são 7 horas e 58 minutos. Vamos conversar, né? Bora lá. Como está a sua cabeça hoje? Que pergunta, né? Como está a sua cabeça hoje? Você acordou bem? Acordou mal? Acordou com problemas? Como é que você acordou? Quando você foi dormir, você agradeceu pelo dia que você teve? Agora que você acordou, você agradeceu por ter levantado? Você agradeceu por saber que você tem mais um dia de vida e mais um dia de luta nessa terra? Pois é. Eu não posso esquecer de lembrar isso. Que coisa meio louca, né? Eu não posso esquecer de lembrar isso. Porque não serve só para mim. Eu sempre, por isso que eu digo, né? Quando eu me acordo, quando eu me levanto, maravilha. Papai permitiu que eu continue por aqui. Mas quando não, ele me chamou para descansar. Muitas vezes, quando estamos conversando, e eu faço questão de ter essa sequência do jornal, que é quando a gente para, conversa para refletir, eu digo para você assim: você se sente preparado para enfrentar o dia de hoje? Você está pronto para dizer assim: hoje eu estou no pique, hoje eu estou cansado, hoje eu não aguento, hoje eu preciso dar uma parada? Isso é normal. Às vezes tem situações na nossa vida que a gente realmente precisa dar uma paradinha, precisa refletir, precisa pensar, a gente precisa raciocinar. A gente não pode agir por impulso. Eu, até com a minha rotina de bombeiro, eu digo assim, eu não posso pensar muito. Eu tenho que chegar, fazer ali o atendimento na vítima e ver o que ela tem. Tudo num tempo rápido. Em até 10 segundos eu tenho que saber se aquela pessoa está com alguma situação que é perigosa. Imagine você. Você que não é bombeiro, você que não é polícia, você que não é outra coisa que exija um raciocínio rápido. Como é que está o seu coração? Como é que está a sua cabeça hoje? Você está bem? Você tem certeza que está bem? Não tenha vergonha de dizer que precisa de ajuda. Não tenha vergonha de dizer que alguém hoje está precisando de uma ligação. Está precisando de uma palavra de ânimo. Se ninguém te deu essa palavra ainda, pode ter certeza que eu faço questão de trazê-la para você. É esta palavra que eu estou dizendo para você. Se precisar, para. Se precisar, vai. Mas tenha certeza de uma coisa: Papai do céu não desampara você. Isso é um fato. É algo que ele vai sempre dizer para a gente. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E você também vai vencer. Entendeu o recado? Então pronto. Obrigado pelo dia de hoje. 8 horas e 2 minutinhos. E agora posso fechar o programa de hoje, né? Como sempre eu digo, falo demais, Aderbal, né? A gente precisa dar aquela analisada nas coisas, tudo que for importante, aquilo que passa pelo nosso olhar e que você também precisa saber.
para ter o seu dia muito melhor e por dentro de tudo. Melhor de tudo, gente, que aqui não precisa de comentarista, porque eu mesmo falo tudo, eu mesmo analiso, eu mesmo conto para vocês, mas logo, logo, a gente vai colocar você para participar aqui. Isso mesmo, tá? Então, se prepare! Tu tá virando mania esse se prepare, né? Então, gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção, pela amizade, por tudo. Hoje, começando pelo Facebook também, mas com a certeza de que hoje, mais um dia de missão cumprida. Amanhã, se eu não estiver aqui, eu fui descansar com o Papai do Céu. Mas eu tenho certeza que Ele vai deixar a gente vir amanhã se encontrar. Meu beijo no seu coração, obrigado por tudo e a gente se fala.